E foi tirado 7 espíritos dessa mulher, e essa mulher se converteu à palavra de Deus e se tornou uma tremenda seguidora de Jesus Cristo. Que isso possa acontecer conosco, irmãos. Muitas vezes estamos impedidos de abençoar a Deus através do poder da palavra de Deus, e alguns espíritos, talvez não seja grande, irmãos, talvez seja uma coisa pequena, talvez um orgulho, talvez um rancor. Isso são espíritos que atrapalham a tua vida espiritual. O irmão Branham chega a pregar uma mensagem: libertação total, para nós podermos ser libertos, sermos mudados. Agora, cada um tem que ter confiança em quê? Em Cristo Jesus, na palavra da vida eterna, para ser liberto. Por isso que a palavra simboliza água. Quando você pega um copo sujo, se lembra? Bem no começo, quando eles pregavam isso, se lembra? A gente dava aquele símbolo assim, pegava uma pessoa que vinha do mundo, um copo sujo, você pegaria, botaria debaixo de uma torneira d'água, a água ia tirando toda a impureza, limpava aquele copo, agora essa pessoa estava santificada. Era a base do que a gente falava muito sobre isso. Só que a gente agora está falando de uma coisa mais profunda para você entender. Muitas vezes as pessoas não recebem o Espírito Santo porque tem um espírito de orgulho, e aquele espírito de orgulho fica trancando toda a vida daquela pessoa, e ela não dá liberdade para o Espírito Santo fazer morada nela. E vários outros espíritos, irmão, tem vários outros espíritos que impedem você de receber o Espírito Santo. Agora, se lembra sempre que eu falava? Conheça, você deve se conhecer, você deve se libertar do quê? Das coisas que você está fazendo de errado. Você diz assim: mas irmão Arantes, eu não tenho força. Opa, então temos um Deus que pode fazer isso por você. Esse é o ponto-chave. Mas você tem que ter interesse, você tem que ter esse desejo. Porque, irmão, vou falar uma coisa: a coisa melhor que tem é estar livre. Quando a gente está livre, não temos amarras, dormimos tranquilos, não temos problemas, isso nos refrigera. E Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer colocar isso em nós. Dando essa forma de falar, eu quero que você preste bem atenção nas narrativas que vão ser faladas. Eu quero usar primeiro demonologia, só para você entender. Estamos falando de discernimento de espírito. Não estamos falando de pessoas. Estamos falando, como o irmão Branham diz, esse aqui é da igreja tal, esse aqui é da outra igreja, esse aqui é de tal igreja. Não me importa. Me importa eu discernir qual espírito está dentro dessa pessoa. Se é o Espírito Santo, aleluia. Se não é o Espírito Santo, você sabe que isso vai gerar problema para a vida dele. Então, o que o irmão Branham sempre falou? Não discirna aquela pessoa pela denominação que ela é. Discirna aquela pessoa se ela retém o Espírito Santo em sua vida. Isso é para todos nós amadurecermos. Irmãos, já estamos caminhando há muito tempo, né? E isso nos ajuda a entender muito claro isso. Ele vai dizer uma coisa importante para você. Ele vai dizer assim, ó, lá em Espíritos Sedutores, ele vai dizer assim: mas quando a sua confissão diz uma coisa, e a sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. Olha só o irmão Branham dizer: tu fala uma coisa e vive outra, então há algo errado em algum lugar. Isto é porque você tem fé intelectual. Ele já pontua onde é o problema. Fé mental. Toda a fé que vai descer ao coração, irmão, eu quero que você preste bem atenção. Ela tem que entrar pelo ouvir, passar pela consciência, para depois descer ao coração. O que ela não pode ficar é só na consciência. Porque na consciência, o que acontece? Nós arrazoamos a palavra. O que é arrazoar? Nós dizemos assim: será que é verdade, irmão Arantes?
Você entendeu? Agora, quando desce ao coração, não tem como arrazoar, porque você está tomando a palavra, o Espírito Santo está produzindo uma força ali. Por isso, é dentro da tua alma que é a âncora. Deus mora dentro do teu coração, se você nasceu de novo. Ali há a Shekinah. A Shekinah é o lugar santíssimo. Dentro do coração do homem, Deus quer morar. Outra coisa para você saber: Satanás entra em animais. Deus não entra em animal nenhum. Ele escolheu o coração do homem para morar. Por isso que você vai ver muitas ações que você vai perceber que Satanás usa animais para algumas coisas, tormentar, para muitas ações. Se lembra quando o irmão Brana ia fazer uma visita para uma pessoa que ele ia orar? Ele pula a cerca, se depara com aquele touro. O touro queria o quê? Matar ele. E ele começa, olha só como é que ele começa. Ele usa o amor. Será que Satanás suporta o amor? Aí que está. Por isso que está na Escritura que o amor tudo vence, tudo suporta, não suspeita mal. Ali está na Escritura mostrando uma coisa importante para nós, irmão, que é definir como Satanás trabalha e como um filho de Deus trabalha. Aqui está uma definição disso. Então o que aconteceu? Ele começou a falar com o touro. O touro, não, eu errei, eu entrei nesse lugar, e esse lugar pertence a você. E o touro começou, e de a pouquinho ele foi controlado pelo amor. São pontos, irmãos, que você diz assim: será? Dê margem a Deus para você. Deixa Deus entrar no teu coração para ver o que vai acontecer com a sua vida. Vai ter uma mudança grandiosa. Olha, escute aqui, ele vai dizer assim, ó. Então ele diz assim, ó: a fé intelectual é não fé que procede do coração. É isso mostrado que do lado de fora aqui está um conhecimento de Deus, porém no lado de dentro aqui está um demônio de dúvida. Creio em cura divina, porém não é para mim. Dá para ser assim um cristão? Creio em cura divina. Por que você crê em cura divina? Porque está escrito: pelas minhas pisaduras você é sarado. Está no passado, já está confirmado. Você sabe muito bem que Deus não curará mais, porque Ele já curou. Agora é a questão de nós tomar por fé, segurar. Então está confirmado que Deus diz assim, ó: você tem fé? Tome a verdade e você está curado. Aqui está. Porque não foi o irmão Arantes que disse, foi o próprio Deus que disse. E isso, irmão, por isso que o irmão Brando diz: tem vezes que aqui a gente está numa batalha, e aqui a gente está com muitas coisas, com dúvida dentro do coração. O que Deus está fazendo? Produzindo a palavra para você ter uma fé poderosa, como Abraão, que se tornou o pai da fé, firmando uma coisa muito importante em nós. Ele olhava para a circunstância, mas ele ouviu a palavra de Deus, ele cria que teria um filho, e deu. A circunstância não importava. Ah, mas irmão, está doendo aqui? Tome ela com convicção. Talvez isso parece que não é real. Tome ela e as coisas vão começar a mudar. Escute bem aqui, ó. Porém, do outro lado, de dentro, aqui está um demônio de dúvida. Creio em cura divina, porém não é para mim. Está vendo? Poderia ser, mas como não creio, entendeu? Por fora você diz sim, por dentro a sua consciência, olha só, por dentro a sua consciência diz não. Essa mesma coisa científica provará que aquilo era certo e provaria isso. O que ele falou? Coisa científica, ele está dizendo aquela máquina que detecta mentira. Se lembra? Que foi produzida. Nós não fomos feitos para mentir, irmão. Nem o ser humano foi feito para mentir. Mesmo que ele minta voluntariamente, aquela máquina vai identificar
a mentira. Então ele está explicando essa forma para vocês. E agora, olha só, no 52, ele vai dizer assim, ó, aponte-me, olha só, aponte-me um pregador, aponte-me um cristão, aponte uma dona de casa que é cristã, aponte-me um fazendeiro, aponte-me um operário de fábrica que coloque Deus em primeiro lugar, e eu lhe mostrarei alguém que será bem-sucedido a despeito de tudo que o diabo possa colocar nele. Ele busca Deus primeiro, devemos primeiro buscá-lo. Você entendeu, irmão? Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou buscar Deus para não ter prova. Não vai funcionar. Você acha que vai funcionar? Eu estou vindo à igreja porque eu tenho medo e não quero passar as provas, as lutas, e eu vou fazer tudo certinho como Deus. Você não vai se aperfeiçoar. Ele sempre coloca, irmão, uma coisa importante em você. Se Deus coloca uma prova a você, é porque Ele sabe que você vai vencer aquela prova. Você entendeu? Deus nunca vai colocar uma prova que você não vai vencer. Ele vai fazer aquilo. Agora o problema nosso, o maior problema nosso, é saber que aquilo ali é uma prova de Deus. Daí a gente muitas vezes, não sabendo isso, se esperneia, faz um monte de coisa, age da maneira que não é para agir, e faz acontecer muitas coisas ao redor. Agora, quando você começa a entender que aquilo é uma prova de Deus, e você sabe que é uma prova de Deus, você já sabe que você vai ser o vencedor. E agora você toma isso por fé, e você vence as batalhas. Por isso que isso é um conhecimento de discernir as coisas que estão acontecendo. Você começou a entender? Por isso que ele diz assim, me mostre um pregador, me mostre uma irmã que tem favor com Cristo, que ama a palavra de Deus, para ver você se ela não é vencedora. Ela sempre será vencedora. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ela vai vencer. Mesmo nas condições mais difíceis de você, você vai vencer, se você está com Cristo. Olha aqui, vamos adiante. Temos bastante material aqui que eu quero colocar isso. Escute bem aqui, ó. Você se lembra? Vou usar. Você tem a sua Bíblia, quer abrir para acompanhar? Então vamos. Lucas 15. Vamos usar o 11. Eu ia usar Lucas 15, verso 15, mas vou começar no verso 11. Essa é uma parábola. Pense uma coisa, irmão. Estamos vivendo no último tempo, né? Estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Agora pense uma coisa. Jesus sempre pregou através de parábola. E ele sempre falou assim, ó, não é para eles entender. Depois ele se reunia com os discípulos e ensinava a parábola. Não é isso que acontecia? Agora imagina hoje o nosso tempo que estamos vivendo. A gente traz a palavra de Deus para quê? Para a gente amadurecer e o Espírito Santo ajudar a nós a compreender o que está sendo falado. E preste bem atenção aqui agora. Um certo homem tinha 2 filhos, você já sabe. E o mais moço dele disse ao pai, me dá minha parte do bem, que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Ele não podia receber essa herança. Só você vai receber herança quando o pai partir. Mas o pai deu a parte que é cabível a ele da herança, seria os 25%. Agora, escute bem o que vai acontecer. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a uns cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Agora preste bem atenção. Um judeu não apacenta porcos. Sabia disso? Um judeu não come carne de porco. Você sabia disso?
Você sabe, né? Se lembra aquele sonho que Pedro teve, que foi, depois daí ele começou, mas Senhor, eu não como esses animais imundos. Lembra que ele fala assim? Então você deve entender que um judeu não toca em porco, não come carne de porco. Mas tudo bem, só para você entender. E agora esse jovem está em que situação? Cuidando de quê? De porco. Só para você entender o que está acontecendo. Ele perdeu tudo. Agora tem uma coisa importante aqui, que tem vezes quando a gente lê muito rápido, pensa que ele estava comendo as bolotas do porco. Mas preste bem atenção. Olha aqui no 16. Ele desejava sair. Deixa eu ver aqui. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, porém ninguém lhe dava nada. Olha só, ele desejava, não está dizendo que ele comia. Você percebeu aqui, né? Não é que ele comeu, ele desejava porque estava com o quê? Com fome. Irmão, muitas vezes, acorde com isso, muitas vezes a palavra de Deus é pão da vida, e muita gente aí fora está sedenta pela palavra de Deus. E nós somos muito mais privilegiados de sentar no lugar para escutar a palavra de Deus. E essas pessoas, tem vezes que estão com fome, que comem coisas que não são boas. Você sabe disso? Come coisas que não agradam a Deus, mas elas necessitam. Agora, esse jovem aqui não comeu bolota de porco. Ele estava com a vontade. Olha ele continuando. E tomando a si, disse: quanto o jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, olha só, e aqui pareço de fome. Você começou a entender? Ele se lembrou de uma coisa: lá a gente era alimentado pela palavra de Deus. Aqui está o ponto, irmão. Quando você é bem alimentado com a palavra de Deus, você não sente fome. Ele se lembrou do jornaleiro da casa do pai dele, que passava bem. Olha aqui, vamos lá, você está, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, perante a ti. Quando você escuta isso, o que você percebeu o que aconteceu aqui na vida dele? Ele se arrependeu, irmão. Aqui, precisa dizer assim, o jovem rico se arrependeu. Não, ali está dizendo, ele mesmo já está dizendo, ele está arrependido no seu coração, e agora ele está desejoso. Aqui está o ponto, ele vai voltar, porque ele se arrependeu. Não importava mais nada qual a posição que ele vai estar, se ele ia ser o filho, ele queria ser o empregado, não importava mais, porque ele sabia que na casa do pai, os próprios trabalhadores eram bem alimentados. Olha aqui, já não sou digno de ser chamado filho, faze-me como um do teu jornaleiro. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, olha esse ponto, viu o seu pai e se moveu, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe aos pescoços e o beijou. Quem viu foi o pai. Quem viu foi o pai. Quem correu foi o pai. Você se lembra de alguma história assim em Gênesis? Adão, onde estás? Adão, onde estás, Adão? Senhor, estava se escondendo por quê? Você sabe o que estava acontecendo com Adão? Ele estava se escondendo por quê? Porque pecou, irmão. Você percebeu? Deus ia jogar Adão fora? Irmão, uma libertação total. A gente tem que aprender isso. Temos que se libertar. Nós somos um corpo, depois eu vou falar sobre isso. Nós somos um corpo. Se o meu dedo está inchado, machucado, o que eu vou fazer? Eu vou tratar desse dedo. Eu vou arrancar o dedo? Não, eu vou tratar dele,
porque eu quero que aquele dedo use as suas funções, use a bênção. Ele é uma bênção quando está bom. Escute isso, olha aqui. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traze depressa a melhor roupa e o veste, e põe um anel na mão e uma parca nos seus pés. E traze, olha, escute aqui, e traze o bezerro cevado e matai, então comemos e nos o quê? Alegremos. Como é que fica isso? Aqui está o ponto, irmão. O pai sabe que o filho se arrependeu. Ele sabe porque ele está voltando para casa. Agora o que está acontecendo aqui? O pai está comovido. E o pai sabe que esse filho agora amadureceu. Agora ele sabe que esse filho vai tomar a posição correta. Ele não vai desperdiçar mais nada que é do reino de Deus. Ele vai tomar a posição correta e vai seguir em frente. Agora o pai diz assim, ó, coloque uma capa, coloque um anel, coloque a sandália e vamos fazer uma festa. Porque o que sempre Deus fala para nós: se um pecador se arrepender, o que acontece lá no céu? É uma festa. Será que isso não é tempo de nós fazer festa? Ou vamos ficar aí? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus, irmão. Temos que mudar isso. Irmão, mudança de mente é uma coisa interessante. Eu tenho que querer. Mudança de mente, eu tenho que querer. Por isso que sempre falei para você, o arrebatamento é uma mensagem. O rapto é um momento. O arrebatamento é uma mensagem que você tem que tomar. Você tem que estar certo com aquilo. Você está firmado naquilo. Agora você tem uma convicção do arrebatamento porque ele explicou como deve ser. Agora, o momento não pertence a mim. O momento pertence a Deus. Mas estou preparado àquele momento. Eu não estou com dúvida com isso. Aleluia. Ele vai continuar uns pontos aqui que eu quero finalizar isso aqui, que é muito importante, irmão. Ele vai dizer assim, ó: trazei o bezerro cevado e matai, então comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. Eu acho que essa é a coisa mais importante para nós. Você já não pensou nisso? Quando você vê as pessoas sendo sensíveis com o Espírito Santo, e elas se arrependem daquilo, daí vai gerar uma mudança de vida. E daí a gente pode dizer assim: vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Escute aqui. Ele vai dizer outra coisa aqui que começa agora. É o filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu o louvor, os cânticos, as palmas. Glórias a Deus. Ele voltou. Aleluia. Não é assim? Não é assim? Oh, meu irmão. Não. Vamos ver se vai mudar. Não devemos fazer isso, irmão. Isso pertence a Deus, as coisas. Não devemos tomar desse jeito. Devemos abraçar, querer que ele seja transformado, orar. Oh, obrigado, Deus. Mudou todas as coisas, a gente tem que saber isso. Mas muitas vezes a gente fica assim, né? Não, vamos ver. Aprenda com Deus, porque o pai pródigo, ele explica muito bem isso. E ele vai... Olha só como é que é o filho mais velho. O filho mais velho é aquele filho que fez tudo certinho, que agiu tudo certinho. E ele questiona todas as coisas.
Porque, observe, olha a linguagem. E o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro de cevado. Isso dói, irmão. Você entendeu o que eu quero dizer? Veio o teu irmão e matou o bezerro cevado, aquele que ele cuida, que ia fazer uma festa lá no final do ano, né? Matou o bezerro cevado. Porque recebeu são e salvo. Aleluia. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha só, irmão, como é que é o negócio? Ele se indignou e não queria entrar. É uma festa, não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. É uma festa. Agora olha aqui. Quem que tem que estar saindo? Meu filho. O que houve? Olha só, o pai saindo para falar com o filho mais velho, que era para ter o maior amor, porque estava sempre no lado do pai, conhecia as coisas do pai, sabia como o pai procedia, sabia como o pai agia. Muitas vezes somos nós, irmãos, dentro da igreja, numa santidade tão dura assim, tão dura, quando vê assim, não, está errado, e agimos tão grossamente com as pessoas. Será que Deus faz isso conosco? Será que você achou um dia a Bíblia mostrando isso? Nunca você vai achar isso. Aleluia. E ele vai dizer pontos importantes para a gente guardar em nosso coração. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo, olha só, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir, olha só, o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Você já pensou nisso? Estou sempre na igreja, nunca transgredi, mas tem um problema no coração desse jovem mais velho. Ele está trancado com um sistema. Ele já fala não como filho, ele já fala como servo. Ele fala como não fosse herdeiro. Olha só, ele fala como não é herdeiro. Você que é um filho de Deus tem que amadurecer. Você tem que falar como um filho, não como um servo. Olha aqui, ele não ganhou nenhum cabrito, né? No 30, vindo porém este teu filho, olha só, ele não disse assim, ó, vindo esse teu irmão, meu irmão, não, esse teu filho, olha só como é que está o coração dele, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. Viu onde que caiu? Você está entendendo onde que cai? O problema dele, irmão, que o pai deu uma bênção tão grande para o filho mais novo, em relação ao bezerro, que ele estava enciumado. Olha, irmão, e ele lhe disse: filho, olha só como é que é Deus. Pense, essas são palavras de Deus, irmão. Você tem que entender que Jesus está narrando uma história, uma parábola, mas olha só o que ele vai dizer. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Se você quer o bezerro cevado, tem uma festa com os teus amigos, pode tomar, são tuas. Essa fazenda é tua, essa casa é tua, tudo que tem aqui é teu. E olha o que ele vai dizer:
Mas era justo alegrarmos. Quem está falando quem é? Deus. É justo o quê? Alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, não é meu filho não, teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi o quê? Achado, irmão. Aonde que você se localiza aí? Você pensou aonde que você se localiza? Eu estava perdido e eu fui achado. Eu estava no mundo, vivia errado, e um dia a própria palavra de Deus não me tocou e me trouxe a um lugar tremendo. O que eu ia dizer? Senhor, eu sou um pecador, não sei como é que eu vou fazer. Possa me botar como um empregado da tua casa? Não, você é um filho. Você é um filho. Você entendeu o que Deus está falando para nós? Nós todos estávamos perdidos. Havia um filho lá que estava dando muito certinho. O irmão Bruno vai dizer para você o que ele vai dizer. Ele vai dizer que era o povo de Israel. Eles seguiam as regras, viviam corretamente, estavam ali certo. Esse é o filho mais velho, nunca saiu da casa do pai. Mas nós não. Mas eu acho que nós aprendemos uma coisa. A gente aprendeu quando está perdido e ser achado. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, irmão. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai estava ali, a gente foi lá na praça 15, antigamente tinha um carnaval que rodava a praça, assim, eram tempos diferentes, hoje é toda coisa, as famílias iam, e eu estava ali, meu pai, a família dele, aquela assim, estavam só olhando como é que era, que ele rodava. O pessoal antigo deve saber isso, né? E rodava ali, de repente, eu entro e saio assim, correndo, entro numa moita, e saio na outra moita, me perdi. Pequeno, virei. Aonde estou? Olha, foi uma sensação terrível. O que acontece quando um pequeno abria a boca, chorando? Daí veio um palhaço, lembra ainda um palhaço? Pegou assim, quando ele foi me pegar, meu pai já estava ali para me socorrer. Você está entendendo? Irmão, isso mostra algumas coisas importantes. O nosso Deus deixou um anjo ao seu lado. Você é um filho de Deus? Você tem uma experiência de novo nascimento? Saiba que você tem um anjo ao seu lado para coisas, problemas, coisas. Você dizer, pô, eu passei por isso e aconteceu dessa maneira. Não é que aconteceu dessa maneira. Deus te guardou, irmão. Deus te protegeu. Deus te abençoou. Olha, você deve compreender o que Deus quer falar com nós. Então, você ficou entendendo? Não é porque nós estamos agora na casa do Pai que quando vir alguém a gente vai, não, vamos abraçá-lo, vamos louvá-lo, vamos dizer que amamos, queremos o melhor. É isso que a gente deve entender em nossos corações, né? Agora, observe o que ele vai dizer aqui para nós, ó. Ele vai dizer assim, ó. Eu vou ler porque... Como o anjo veio a mim e a sua comissão. Ele vai dizer assim, quando sabe que isto é verdade, que o espírito de um demônio é religioso. Ó, o espírito de um demônio é religioso. Esse é o irmão Brana dizendo, sim, Senhor, são juntamente tão fundamentalistas. Sabe o que é fundamentalista, né? Aqueles que olham a Bíblia de ponta a ponta, quanto pode. Assim então, isso não cai muito bem quando eu disse fundamentalista. Peraí. Você entende o que é um fundamentalista? É aquele que cumpre as escrituras como é. Está tudo ali, ó. Ele estuda de ponta a ponta, ele vê isso. Isso é um espírito religioso. Mas um cristão não tem que ser assim, irmão Arantes? Sim, tem que ser. Mas o que a gente está fazendo? Discernindo o quê? O espírito. Você está captando aqui? Você está discernindo o espírito que está naquela pessoa. Ele se torna religioso para se esconder. Olha aqui.
Ele vai dizer assim: mas isso é verdade, tendo aparência de piedade e nega a eficácia dela. Você entendeu? Aparência de piedade e nega a eficácia dela. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Judas, ele fez tudo. Ele expulsou o demônio pelo poder da palavra. Ele andou, ele falou, andou com Jesus Cristo, acompanhou todo aquele ministério. Mas no momento de nascer de novo, o que aconteceu? Não quis. Então, você deve entender que um espírito religioso é a mesma coisa, irmão. Agora, não jogue isso lá para fora. Estamos dentro da nossa congregação, estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Você vai discernir um espírito religioso, você vai discernir que tipo de espírito está acontecendo isso. Você vai discernir como Jesus Cristo sabia que Maria Madalena tinha 7 espíritos. Mas por que ele sabe? Pelas ações. Ela se vestia sexy. Você entendeu? Ela agia e se achava. Então, você discerne porque está sendo manifestado. Ah, irmão, então não tem salvação? Maria Madalena não teve salvação? Aleluia! Você entendeu? O que a gente está querendo é o que Jesus fez. Vamos repreender o espírito. Se eu tenho esse espírito, eu não quero em mim, Senhor. Sonda-me, Senhor. Se tem alguma coisa errada dentro do meu coração, tira-me ou me fale, porque eu não quero fazer. Você tem coragem para dizer isso? Aí está. Você está vendo o que está acontecendo com você. Você não, isso aqui não pertence a Deus. Eu não quero fazer isso, porque eu não quero desagradar o meu Deus. Você entendeu? Não estamos combatendo pessoas, estamos tentando tomar uma libertação total da nossa vida. Irmão, quando a igreja souber disso e nós tomarmos nossas decisões corretas, você vai ver como a igreja será poderosa. As manifestações dos sinais, as coisas vão acontecer, irmão. O que estou falando aqui não é brincadeira, isso é pura verdade. Se você quer fazer parte disso, fazer parte do Evangelho, fazer parte de Cristo, você tem que ceder os seus direitos. Você não pode estar em disputa. Não é para mim. Se eu fosse assim, eu criaria um reino para mim, um nome grande para mim, e começaria a liberar as coisas, abrir tudo e deixar tudo as coisas assim e fazer isso. Não é isso. O Evangelho, ele está ali. As normas e as regras foi dada por Deus. Escute aqui. Ele vai dizer outra coisa aqui, ó. O caminho de Deus feito por nós. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. Você está escutando? Não sou eu que estou falando. A mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso quanto possa ser. Não sabes mais a respeito do Deus do que um Rotentorte. É um índio africano. Ele usou essa expressão como fosse assim, aqui um índio lá da Amazônia, lá escondido, que não tem nem equipamento, não tem nada. Ele diz assim: esse índio não sabe sobre a noite no Egito. O irmão Brando está usando essa expressão, né? Mas você sabe que isto é verdade. O espírito religioso, não pense em Stalin. Você sabe quem é Stalin, né? Stalin foi aquele que lutou lá contra os alemães, lembram? Não é Stalin, o anticristo. A Bíblia diz: os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito, se possível. Então, não pode ser fora. As igrejas aí de fora, né? Elas vão enganar nós? Você é enganado pelo batismo dessas igrejas aí de fora? É isso que eu quero que você entenda. O que o irmão Branco está falando é um espírito religioso que está dentro da igreja. Olha aqui. Nós descobrimos que Judas Iscariote desceu e saiu e regozijou e pregou o evangelho e voltou gritando, falando alto e passando ótimos momentos com os restantes dos discípulos.
São Mateus, capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos, entrando sendo o diabo enganando, e veio junto, como Jesus era o Deus encarnado. Você viu o que o irmão Brana falou? Em Judas estava o diabo, em Jesus estava o Deus encarnado. Na mesma igreja. Escute, preste atenção. Ele vai dizer assim, ó: Caim e Abel no jardim do Éden. Mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecoste e receber a bênção, ele mostrou que na realidade quando você vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes de cada 10, aquele Espírito mostrarão que são na realidade o que eles não são. Eles dirão: isto é um punhado de fanatismo, deixe isso de lado, irmão, e o caminho provido por Deus para o homem de hoje. Você percebeu que o irmão Bruno foi muito fino? Ele diz assim, ó: você precisa do Espírito Santo, você precisa de nascer de novo. Daí chega lá irmão, não tem problema, você está na igreja nossa, você faz parte do nosso grupo, não tem problema. Então olha só o que está acontecendo. Ele diz: de 10, 9 vão escutar essa voz. Olha, irmão, escute aqui, deixa eu ler esse pedacinho aqui. É importante você, porque muitas vezes a gente, escute, ouvindo, reconhecendo, agindo sobre a palavra de Deus. Olhe para a marca do Velho Testamento, quando a trombeta tocava e o jubileu de tantos em tantos anos, os escravos eram libertos porque a trombeta soava. Só para dar uma referência para você, a trombeta lá no Velho Testamento tocava. E qual trombeta que tocou aqui? A mensagem do mensageiro, o alarido. Vocês querem liberdade? Liberdade! Vocês querem ser transformado? Transformado! Vocês querem nascer de novo? Nascer de novo! Olha só o que está acontecendo. O irmão Bruno está colocando uma história lá atrás para você entender o que acontece hoje. Será que nós queremos mesmo? Porque se você quer, Deus está aqui para dar o Espírito Santo a você. Se você quer, você vai ser liberto essa noite aqui. É isso que eu vejo. Porque se você quer ser transformado, Ele está aqui, não é o irmão Arantes. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó: alguns deles, eles amavam ser escravos, amavam o sistema, irmão. Tem gente que não quer o Espírito Santo, só quer estar no sistema. Então eles os levaram ao altar e os postíbulo da igreja. Era um local onde eles levavam lá, tu botava a orelha e pum, e furava a orelha. Daí ele vai dizer assim, furava as orelhas com uma sovela, e eles eram marcados para sempre. Eles sempre serviriam aquele Senhor. Você percebe aqui que o irmão está abrindo? O irmão Brando está abrindo um parente para dizer assim, se você não quer liberdade, vai ser afivelado. Se você não quer Cristo, você vai querer a denominação. Se você quer o sistema, você vai ser afivelado. Olha aqui, ele vai continuar. E hoje você ouve a mensagem do Evangelho sobre a verdade. Agora você pode se livrar se quiser. Deus lhe fala. Porém, quando você atinge aquela fronteira aqui e examina e tem um conhecimento da verdade e depois se afasta, Ele fura na orelha. E você será sempre um crente intelectual. Você escutou?
Você será um crente. Você não vai sair da igreja. Você vai vir à igreja. Você vai agir da igreja. Mas sempre será um crente o quê? Intelectual. Olha aqui que ele vai dizer. Você será religioso e irá à igreja, porém nunca receberá o Espírito Santo. Então você serve a isto o resto dos seus dias. Agora, a marca da besta, ou o selo de Deus. E nós estamos chegando tão próximo. Você viu o que ele quer dizer, irmão? Pense em uma coisa, irmão. Talvez isso doa a nós, mas isso quando dói em nós, é bom. Tem vezes que a gente precisa ganhar uma surra, não tem? Algumas surras, algumas coisas assim para doer, para dizer assim, ó, acorda. Irmão, Deus, Ele tem a maior prazer de dar o Espírito Santo, mas você e eu temos que querer. E o que é querer? Você vai ter que se esforçar para agir de acordo com o que a palavra diz. Você não pode querer, eu quero, mas não está nem aí para aquilo. Isso eu tive. Vou falar isso. Você nunca deve dar nada a ninguém quando a pessoa não quer aquilo. Você já viu isso? Vou dar exemplo meu. Tem vezes que meu filho não quis tal coisa. Eu queria que ele se formasse, tivesse uma universidade. Eu queria dar isso a ele, mas nunca quis. E o que eu vou fazer? Não que isso mereça glória, não é isso que eu estou dizendo, mas era meu prazer ver eles, entendesse? Mas nunca quiseram. Daí eu vou investir tudo ali que eu tenho e eles não querem? Daí não. Tem que querer. Tem que querer. Se lembra o irmão Brana falando dos filhos dele? Se lembram? Ele, eu nunca tive brinquedo. O irmão Brana fala assim, nunca tive essas coisas, meus pais não puderam dar para mim. E quando nasceu, eu dava carrinho, dava aquilo. E quando ele via, o filho estava brincando com um graveto, né? Você está entendendo? Porque não importava o carrinho, importava ele estar brincando. Ele vai lá brincar de graveto, e você pode fazer uma festa. Avós, fazer uma festa com seus netos, brincando de graveto e outra coisa. Só para você entender, não é o presente, a qualidade do presente, é a tua presença que é importante, entendeu? É isso que é importante, é a nossa presença, irmão. A presença do pai em relação ao filho pródigo não foi a coisa mais importante da vida dele? Já pensasse o filho pródigo chegando e o pai abraçando? Já pensasse, não, bota todas as coisas aqui dentro, bota. Vamos fazer uma festa. Poxa, como é que o filho pródigo ficou? Será que ele vai alguma vez mais fazer alguma coisa errada? Nunca mais. Sabe por quê? Ele sentiu o amor de Deus. Você entendeu? É isso que tem que acontecer com nós, irmão. Sentir o amor de Deus em nossas vidas. E isso vai mudar nossas ações. Você deve orar por mim e eu devo orar por ti. Devemos aprender a orar, saber como orar. Devemos saber o que vai dizer em relação àquela pessoa. Senhor, ajude aquela pessoa, abençoe a sua vida, que ele possa crescer na graça e no conhecimento, dá sabedoria a ele, abençoa a nossa igreja para crescer em entendimento, podermos ficar de acordo com a vontade da tua palavra, e naquele momento, dia especial, que vai ser o rápido, que possamos estar ali unidos, em um só pensamento, firmados nos nossos pensamentos, ajudando um ou outro a prosseguir. Já pensaste, o que Paulo fala? Se lembra da questão de Paulo? Ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu acho a escritura, irmão. Tem vezes que eu anoto, mas eu acho que deve ser essa aqui. Vamos ver, Efésios. É bom quando você escuta, né? Está lido aqui, 4:17. Olha só, para finalizar, vamos ler esse pedacinho aqui para finalizar. Escute bem. Efésios 4, se você quiser acompanhar, no verso 17, ele vai dizer assim, olha só qual é o título, que não foi na Bíblia que foi colocado, mas eles colocaram o título, Nova Vida em Cristo. O título é esse: digo isto e testifico no Senhor, para que,
não andeis mais como andavam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Olha, irmão, olha só o que Paulo está explicando. Os crentes, os gentios que estavam andando lá, vocês não são mais, vocês agora são nova criatura. Você não pode mais andar na sua vaidade. Você sabe o que é a sua vaidade, né? Querer fazer a tua vontade, querer achar que é isso. Você tem um reino, e nesse reino existe uma vontade, e essa é a vontade de Deus. Ele tem coisas que você tem que fazer nesse reino. Não, vou fazer do meu jeito. É o que mais acontece hoje. Não, está errado, é do meu jeito. É teu jeito? Um dia você vai se deparar com o teu jeito. Olha aqui. Entenebrecidos, olha só o que Paulo fala. Entenebrecido no entendimento. É do teu jeito, então vai escurecer o teu pensamento. Separado da vida de Deus pela ignorância. Já pensasse? Sabe o que é ignorância? Você sabe, né? Olha o que Paulo está falando. Eles são separados por causa de serem ignorantes, que há neles, pela dureza do que? Do seu coração. Se lembra, irmão? Irmão, sabe a outra coisa que quando Deus fala para Moisés sobre dureza do coração, se lembra, né? Você se lembra, né? Casamento, né? Se lembra? Vocês estão se separando e dizem ser cristão, mas vocês são duros de servir, dureza do coração. É duro falar isso. Você entendeu? Isso são pontos, irmãos. Temos que entender por que Deus destruiu um povo todo. Duro de quê? De serviço, duros de coração. Eles não recebem. Olha aqui. Os quais, havendo perdido todo o sentimento. Já pensou, irmão? Você ama aquela moça, começou lá no começo, ela é tua esposa, você vive daqui a pouquinho, perde todo o sentimento, perde todo o sentimento para o marido, tem alguma coisa errada, pode cavar, vai achar que vai ter algum problema aqui. Então preste bem, os quais, havendo perdido todos os seus sentimentos, se entregaram à dissolução. O que é dissolução? Briga, discussão. Irmão, eu não estou dizendo que um casal não tem briga, tá? Poxa, se o casal não tiver briga, depois tu me fala ali que eu quero saber. Que sempre tem um probleminha, sempre tem um negocinho. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do outro. Mas só que tem um segredo aí. Você sabe qual é o segredo? Um suporta o outro, porque ama. Então eu suporto, eu amo. Pode bater, eu amo. Você entendeu, né? Só para dar uma parte para você entender. Agora, em relação a Deus, homens, vocês estão lascados. Sabe por quê? Porque Deus disse que o homem deve amar a sua esposa, porque ela é o vaso mais fraco. Tu acha que Deus vai apertar o vaso mais fraco, é? Esqueça. Quando a gente chegar na eternidade, você vai ver como que é a coisa. O Brasil teve um período de machismo muito forte, e isso ainda está atrelado dentro de muita gente. Claro que agora virou um liberalismo, né? Você entende, né? Estava aqui, agora está nessa ponta aqui, Não é nem aqui e nem lá. Você entende, né? Esses são pontos, irmão, que você que está vivendo a vida, você sabe o que hoje está acontecendo. Para as irmãs, foi para os homens, agora vai ter que ser para as irmãs. O desejo da esposa sempre será para o seu marido. Não discuta comigo, irmã. Irmão, irmã, não discuta comigo.
Eu sou obrigado a falar, porque um dia, quando eu chegar na eternidade, eu não quero ter problema. Ô Arantes, por que não falasse isso? Por que não falasse aquilo? Não. Se tem uma coisa que tem no meu coração, é essa graça. Essa graça aí, não para ferir ninguém, mas pelo amor da palavra de Deus. Você entende o que estou dizendo, né? A mulher não é um capacho, a mulher foi tirada do lado, então ela está no lado do seu marido. E se o homem ama a mulher, ele vai fazer o possível, mandar, cuidar, proteger, proteção, cuidar, fazer tudo em torno da mulher. Vai fazer tudo, ele vai entregar a sua vida em favor dela. Você viu que é tremendo? E isso reflete no lar. Amém? Já estamos entrando para outro caminho, vamos terminar isso aqui. Olha, ele vai dizer assim, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Irmão, o que Paulo está dizendo? O homem passado, aquele homem que não tem um novo nascimento, aquele homem que não tem experiência com Deus, ele se corrompe. Tira esse homem, tira essa vida e entre com uma nova vida, que é Cristo Jesus. Olha só que ele vai aqui, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha só, irmão, olha, isso aqui é maravilhoso. O Espírito Santo, a palavra de Deus, faz renovar a tua mente, faz você ser novo, sabe, você ser feliz. Nem os diabos, os demônios que atrapalham e lutam aqui vão ser repreendidos, e ela faz você ser novo. Isso é importante você saber. Você acha que um demônio não pode entrar na tua mente? Olha, quantas jovens, meu Deus do céu, quantos jovens que podia ter um lar especial, que podia estar casado maravilhosamente, quanto isso é usado por Satanás. Pense nisso, irmão. Eu não estou brincando, porque a gente está falando de discernimento de espírito. Então, isso que eu quero que você entenda. Quantos jovens, por isso que eu fico pensando lá no Egito. Você lembra o que acontecia com o pai de Moisés, com a mãe de Moisés? Ele vinha da escravidão. Ele diz, e o irmão Bruno sempre falou assim, ele vinha da escravidão chibatado assim. Daí ele olhava aqueles jovens sofrendo na chibata, porque aquilo era terrível. E ele chegava cansado, o sol escaldante, ele diz assim: eu tenho que subir para orar para Deus. Orar para quem? Para ele? Orar ele olhava os jovens sendo sofridos, e não dá dor hoje. Pensa que estou... Quantos jovens aí? Quantos jovens que pode ser uma bênção para Deus? Quantas jovens que pode ser uma esposa maravilhosa para um homem de Deus? Você já pensou, me deu isso aí? Olha só o que está acontecendo. Olha só a geração que está acontecendo, irmão. Olha, você não é sensível a isso? Eu sou. Me dói isso. Olha aqui. Ele vai colocar uma coisa aqui, no 25. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aleluia. Irai-vos e não pequeis. Irmão, irar, você pode irar, irmão. Não faça confusão com isso. Por isso que Paulo fala assim, irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deixe lugar ao diabo. Quando você bota o sol sobre a sua ira, quem é que entrou ali? O diabo. Você entendeu? Vou dar um parâmetro para você entender. Quando eu falo assim, você não luta contra a carne e o sangue, você não luta contra a pessoa. Isso já vai te ajudar um monte. Você não luta contra a pessoa. Você luta é quando um espírito vem ali e você tem que falar uma verdade para aquela pessoa. Está errado, irmão? Está errado. Por quê? Porque Jesus, porque a palavra de Deus diz, mas não que você vai ser grosseiro. O irmão Branco sempre disse assim, seja o mais dócil possível. Tem vezes que as pessoas pensam que está certo, já chega assim, pum, derruba,
já faz pior do que foi. Não, você vai lá, irmão, poxa, eu estou preocupado com você, irmão. Não sei o que está vendo, o que está acontecendo com você. E você dizer, o que está acontecendo? Não, irmão, é assim, assim, poxa, mas sabe que você não está certo, né? Acerte as coisas. Vamos para frente. Você entende o que acontece? É como você fala. É como você conduz. Então, isso um dia, as tuas condições, como você agiu, como você falou, como você pensou, como você fez, vai estar lá. Eu não vou precisar esconder de nada, porque está lá. Eu vou mostrar porque está lá, como eu conduzia. Quando eu faço essas conduções, irmãos, isso falando eu, você pode fazer de outro jeito, mas eu falo, a primeira coisa que eu faço, eu pego a palavra de Deus e coloco ela para me ajudar. Depois, eu sei que existe uma graça. Daí eu medito na graça, na minha mente. E falo, o quê? Quando eu puder falar para aquela pessoa, eu posso falar a verdade e não esconder a verdade, mas que queira ajudar aquela pessoa. É isso que nós devemos fazer, aprendemos a fazer isso, né? Para finalizar aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover, olha só, edificação. Você já pensou nisso? Toda palavra que você falar, se você pensar assim, ó, vai sair para edificação. Maravilhoso, Deus abençoe os irmãos, cantaram aqui, foi muito bom. Não é para edificação? Amém. Ô irmão, quando você chega lá naquela irmã, foi maravilhoso, continue assim. Não está edificando? Poxa, mas parece que não. Parece que não, nunca está bom. Vai ficar bom. Vai ficar melhor. Oh, irmão, a nossa igreja começou a cantar, as irmãs começaram a cantar, os irmãos começaram a cantar. Apareceu vários irmãos cantores. Outro deve ver. Vocês quando for em Itajaí, vocês vão ficar surpresos aí também. Então, foram fluindo. E isso já é um movimento. E aqueles que cantam, já estava a tempo, vão movimentar aqueles, vão ajudar aqueles, vão fazendo, e vai movimentando. Para se unirmos, irmãos. É isso que eu importantíssimo. Por quê? A nossa igreja também ela foi muito boa sobre música. Claro que hoje a gente passou essas transições, mas foram. É impossível a Deus acontecer isso? Não. É isso que eu estou dizendo. Não é impossível. É isso que eu quero que você compreenda. Olha só o que ele vai dizer aqui no final, 30. E não entristeceu o Espírito Santo de Deus, no qual está selado. Viu onde que ele está falando? Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para o mundo. Ele está dizendo assim, ó, não entristeça o Espírito Santo, ao qual você está selado para o dia da redenção. Olha só o que ele vai dizer agora. Ele está falando para pessoas que estão seladas com o Espírito Santo, mas ele está dizendo assim, ó, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado dentro de vós. Aqui está. Ele está falando para gente que é filho de Deus. Ele está falando de gente que está selada, mas ele está explicando assim, ó, não deixe isso entrar. E ele vai finalizar. Antes, ó, Paulo é muito bom nisso, né? Antes sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoadores uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia, né? Descendo a Jerusalém.
Sua glória, para nos trazer salvação.